Conversando com o embaixador, presidente da Bitrigo, Rubens Barbosa, ele me disse, olha, há uma previsão de diminuir, mas outras consultorias acreditam que podemos ir até 11 milhões de toneladas, né? Depois vamos ouvir também a opinião do Antônio. Na sua opinião, Ney, trigo, será que ele... Primeiro, a visão deste ano, mas a tua visão de médio prazo. Você acha que em 6, 7, 8, 9 anos nós vamos ser autossuficientes, vamos exportar, o Brasil vai virar uma potência no trigo também? Qual é a sua opinião, por favor, Ney? Olha, Tião, nós acreditamos, o trigo ele é essencial para uma rotação de cultura, ele seria uma segunda safra para o Rio Grande do Sul. Antônio, estão tocando junto com todos os projetos do Safra no Rio Grande do Sul. Então, o trigo ele tem uma importância muito grande. E agora está se discutindo também, para aumentar a produção, aumentar o plantio, dar mais oportunidade ao produtor, o etanol de trigo, que no Brasil ainda não tem indústria de etanol, mas inclusive nós estamos olhando, o cooperativo está olhando, outras empresas estão olhando, para ver se a gente consegue viabilizar. Já falamos com o governo sobre a questão tributária, já falamos com o mercado, para que a gente possa incentivar o produtor, mas que ele tenha uma renda no final desse produto. Esse ano, Tijoão, realmente, as lavouras muito bem plantadas. O ano passado tivemos a melhor safra, talvez, da história do trigo no Rio Grande do Sul, em produtividade. Tivemos excelentes preços, só que esse ano, em cima do que o Antônio falou, às vezes, algumas lideranças falam algumas coisas, e nós sempre temos que ser otimistas, nunca puxar o pessimismo, de que viria o El Niño com muita chuva no inverno, que ia afetar as culturas de inverno, que o trigo poderia... Muita gente deixou de aumentar a sua área de produção. Então, nós aqui na área da Codial devemos ter uma pequena redução. Nós tínhamos um planejamento de crescer, mas vai ficar praticamente igual, 2%, 3% menor a área de ação da cooperativa. Mas, realmente, as lavouras estão muito bem conduzidas, o clima está muito favorável, e eu acredito que vamos ter uma grande safra, sim. Muito bem. Eu quero dirigir uma pergunta bem nessa linha, que era a pergunta que eu iria fazer, inclusive, era na questão do trigo, Mânica. Porque o que acontece? Vou te dizer de uma experiência que eu tive semana passada. Semana passada eu tive lá na terra do Marcelo Prado, lá em Uberlândia. Então, tinha que fazer uma palestra lá e tinha que fazer outra em São Paulo na sexta-feira. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer uma viagem de carro. Desci em Belo Horizonte, fui até Uberlândia, e de Uberlândia desci até São Paulo, passei em Ribeirão Preto, passei em Piracicaba, fui lá no CPEA, tudo sei de carro, né? Só o trecho aéreo, só Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre. E eu só abasteci com etanol, Mônica. Eu enchia o tanque da caminhonete lá e dava R$130, R$135, e andava 450 quilômetros. Ou seja, e nós aqui, toda vez que vamos encher o tanque, dá R$300 para abastecer, para encher um tanque de um carro aqui no Rio Grande do Sul. E devido à nossa distância que nós estamos da produção de etanol de cana, que é fabulosa, no Brasil nós produzimos maravilhosamente bem cana-de-açúcar, produzimos lá na terra do Marcelo, de Uberlândia para baixo, lá tem bastante cana, e nós aqui, pelo clima, nós não podemos, ou pelo menos até hoje não foi possível, uma produção de cana em larga escala, a ponto de produzirmos etanol suficiente para o nosso consumo. Mas surgiu essa ideia do trigo, que vem sendo pesquisada por outras empresas, pela Cotrijal, ou seja, tem um burburinho aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que, lógico, dentro das reservas de mercado que vocês podem, não podem revelar, como é que está, qual é o estágio disso? Como é que vocês estão vendo a produção de etanol a partir do trigo aqui para o estado do Rio Grande do Sul? Antônio, todo mundo sabe que 95% do etanol que o Rio Grande do Sul consome vem do Paraná e São Paulo. Então, aí, por si só, já veja bem o que o governo deixa de arrecadar de impostos. Então, o governo está encaminhando ao CONFAS uma equiparação de tributos com outros estados do Brasil que produzem etanol. Como o Antônio falou, Antônio, como você falou, aqui no Rio Grande do Sul se torna inviável economicamente o etanol de milho, até porque não temos produção, teria que vir lá no norte, compete muito nesse sentido, tem muito milho. E os projetos, como é que estão? Nós estamos falando com a Embrapa, fizemos várias reuniões, já tem
materiais que estão já no mercado e estão se multiplicando, porque tem cuidar com a mictocina, tem que ter o DGG, não é simplesmente plantar um trigo, colher e transformar em etanol. Então, ele tem uma série de requisitos para você fazer um bom etanol. Nós estamos andando, olhando, nesse momento que a gente até anunciou, no início do ano, esse nosso projeto, e demos uma segurada, houve mudança de governo, ou essa questão de juros, hoje de mercado, hoje você não consegue pegar um recurso TJ, a Selic mais 100% fazer uma indústria, isso não tem rentabilidade. Então, estamos vendo alguns programas especiais aí para viabilizar isso, com parcerias de mercado. Eu diria assim, é um projeto que vai vingar. Eu acho que a energia limpa não tem como fugir disso. E nós, no Rio Grande do Sul, o caminho é na cultura de inverno, triticale, trigo. O milho nós achamos muito difícil, até não viabilizaria economicamente pensar em fazer uma indústria de etanol de milho aqui. Então, o trigo nós acreditamos, assim como tem outras empresas olhando, a cooperativa está olhando, assim que normalizar um pouquinho essas tendências, equalizar essas questões tributárias, aí eu acredito que pode avançar rapidamente isso, mas não temos um prazo definido ainda. O Cotrijal tem 67 anos, quem esperou 67 anos espera mais um ano, fazer um grande projeto aí para não fazer aventura. Ô Ney, e em relação a desenvolvimento de outras culturas, tipo, por exemplo, aquele produto que é usado para fabricar a cerveja artesanal, né? Canola. Oi? A canola? Não, Cevada, lúpulo. o lúpulo. Cevada. O lúpulo, por exemplo, outras coisas que têm crescido no mundo, demanda, por exemplo, o gin, hoje é a bebida destilada que tem maior demanda para a fabricação do zimbro, que é uma outra planta, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente tem visto o crescimento do consumo de mirtilo, que é um antioxidante muito bom para retardar inflamação, evitar envelhecimento e uma série de coisas. Ou seja, tem tanta cultura nova, com esses novos hábitos aí de consumo do ser humano querendo mais longevidade, mais qualidade de vida, mais saúde. O que nós podemos fazer nas cooperativas para estudar um pouco mais essas culturas novas que estão surgindo? Por exemplo, a própria ervilha amarela, que hoje é usada na fabricação de várias plant-based, aí, hambúrgueres, etc. O que as cooperativas podem fazer para ajudar a fomentar essas novas culturas e trazer para o agricultor, para o cooperado, mais uma alternativa de produção? Bom, a minha visão e o mundo mostrou para nós, e o cooperativismo, principalmente gaúcho, mostrou, quando a cooperativa ela quiser fazer tudo que é atividade, ela vai fazer que nem o pato. Vai voar mal, vai nadar mal, vai cantar mal. Então tem que ter um cuidado na diversificação. Eu acredito que podia se criar, sim, segmentado cooperativas em nicho de mercado de atividade. Por exemplo, a cevada, que era uma cultura interessante aqui. Nós temos e tínhamos uma grande parceria com a maltaria, com a Ambev, para transformação de malta, só que não tem uma política muito clara de comercialização, ou quando tem, ela tem um risco muito alto. Então, o produtor vai desistindo de plantar. Então, o que nós precisamos é mais segurança, principalmente no Rio Grande do Sul, das culturas de inverno, que seria seguro agrícola, seria preço definido de mercado. Então, não é fácil compor. Se você vai começar a desenvolver atividades pequena escala aqui, você tem dificuldade. Então, nós somos a cooperativa focada na atividade de produção vegetal, produção animal, suinicultura, avicultura, produção de sementes, e nós temos que ser eficientes nesse ramo. Agora, não dá para dizer que não dá para ver as atividades. Nós temos uma unidade de novos negócios na cooperativa, que estamos começando a estudar alguma alternativa, mas lembrando que isso é nicho para pequenas propriedades e não são muitos produtores que se enquadrariam, porque tem produtor que não tem perfil, ele não tem perfil para uma determinada atividade, hortigranjeiro, floricultura,
citros. Então, nós temos essa dificuldade também de selecionar produtores. Nós já lançamos programa dizendo que o produtor que tiver interesse para atividade, venha a Cotrijal. Nós levamos no Brasil, ver os modelos, conversar com quem tem essa atividade. São poucos que apareceram. Então, tem essa dificuldade, mas a Cotrijal não deixa de olhar toda e qualquer necessidade que o produtor tem, ou ele sujeira alguma atividade nova dentro da cooperativa.